Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 15 a 21 de janeiro. Então estaremos iniciando conversas, cultivando interesse e explicando suas crenças. Então, se você está com alguma dessas designações, fique conosco, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Então agora juntos nós estaremos preparando essa parte tão importante, Faça Seu Melhor no Ministério, onde nos capacita para ser melhores servos de Deus no que diz respeito ao ministério público. Então, essas partes que nós fazemos auxilia os nossos irmãos a estar bem preparados. Então, vamos iniciar fazendo a parte iniciando conversas, que tem 3 minutos, tá como testemunho público. E dentro desse tópico, existem algumas cenas que podem ser usadas. Então, se o irmão que faz parte da escola, que faz as designações, não te der nenhuma cena específica, você pode escolher dentro desse tópico. Então lá nós temos pregação com carrinhos, falar com as pessoas no comércio, na rua, no parque, no estacionamento, onde houver pessoas. Então eu trouxe como se fosse uma cena dentro de um coletivo, né? Dentro de um ônibus. Então nós podemos iniciar assim. Ana, que é a moradora, né, por assim dizer, ela inicia dizendo: Nossa, esse ônibus só vive lotado. Então Maria, que é a publicadora que está sentada, diz assim: Verdade, e o período da manhã é o pior horário. Senta aqui para descansar as pernas. Então Ana, ela diz: Ah, muito obrigada. Não sabe o quanto me ajudou. Estou indo no médico fazer um exame para ver por que as minhas pernas estão ficando tão inchadas. Maria, ela diz: Espero que os médicos possam realmente te dar uma boa notícia e que você se recupere logo. Ana, ela responde: Obrigada, minha filha. Você é muito gentil. Maria responde: Ah, obrigada. Me chamo Maria. Como a senhora se chama? Então a moradora se apresenta: Me chamo Ana. Então Maria continua: Dona Ana, toda vez que eu vou visitar minha avó, ela começa a falar de todas as dores que ela sente. E toda vez eu leio um texto para ela que deixa ela muito feliz. Posso ler para a senhora? Então Ana, ela fala: Se for para me sentir feliz, pode ler sim. Então Maria diz: Com certeza vai. Jó 33, 24 e 25. Olha só o que diz. Então depois continua dizendo: Viu, dona Ana? Deus nos garante que um dia teremos o vigor juvenil restaurado e nesse momento não sentiremos mais nenhuma dor. O que achou? Então Ana, ela diz: Achei lindo. Agora entendi por que a sua avó fica feliz quando ouve essas palavras, pois nos dá esperança e é algo que precisamos ter. Maria, ela continua: Sim, e o melhor de tudo isso é que essa esperança vai se tornar real. Consegue acreditar nisso? Então Ana, ela responde: Olha, Maria, na minha idade, eu preciso acreditar em tudo que nos dá alegria, pois já não temos muito tempo. Maria, ela fala: Fico feliz de ouvir isso. Posso pegar o contato da senhora para conversarmos mais sobre isso? Pois já vou descer. Então aqui eu finalizo e espero que possa ter ajudado em sua apresentação ou até mesmo para iniciar a apresentação. Então agora a gente pode fazer uma pequena análise da brochura, que é a lição 3, o ponto 3, brochura Ame as Pessoas, está na parte de bondade, e o ponto 3 fala sobre tenha empatia. Então é tentar se colocar no lugar da pessoa e imaginar como ela se sente. Podemos entender e perceber que Maria fez exatamente isso. Ela
disponibilizou o seu lugar para que ela pudesse sentar, descansar um pouco as pernas, leu um texto para que ela se sentisse feliz e revigorada, conseguiu entender o que ela estava passando, mesmo porque mencionou sua própria avó, então ela conseguiu entender as dores que ela sentia. Então podemos dizer que Maria, ela saiu muito bem em sua apresentação. Agora nós iremos fazer a segunda parte, do Faça Melhor no Ministério, que é cultivando o interesse. Então essa demonstração ela tem 4 minutos e o tópico aqui é de casa em casa. Então, de casa em casa, se a gente for lá nas instruções para a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão, de casa em casa, ela pode incluir pregar de casa em casa, telefone ou carta. Então, é como se fosse um ministério de casa em casa, um testemunho público também. Então, se não tiver nenhuma cena específica para você fazer, você pode colocar qualquer uma dessas. Eu coloquei de casa em casa. Então, na verdade, a publicadora vai estar indo na casa, da moradora, que nesse caso é a Ana, certo? Então, nós podemos iniciar assim. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, Ana. Fico feliz de conseguirmos marcar esse meu retorno. E como a senhora está? Como é que foi a consulta? Deu tudo certo? Então, Ana, ela diz assim: minha filha, consegui sim. Fiz os exames, eles passaram uma série de baterias para me fazer. Consegui já fazer alguns, ainda falta outros. Estou esperançosa. Vamos ver o que acontece. Então, Maria, ela continua: tenho certeza que vai dar tudo bem e no final a senhora vai se sentir muito feliz. A senhora se lembra que quando nós conversamos no ônibus, eu falei para a senhora de um texto que minha avó, ela fica muito feliz quando eu li para ela, eu li para a senhora e também a senhora se sentiu? Então, Ana, ela disse: sim, me lembro muito bem, sim. Você me disse que nós vamos voltar a ser jovens, ter o vigor juvenil. Nossa, será muito bom. Então Maria, ela continua: com certeza será. E Deus nos promete que Ele fará isso muito em breve. Veja só comigo aqui o livro de Daniel 2,44. Então faz a leitura e depois continua. Notou, Ana? Quando Deus estabeleceu o reino dele, aquele reino que nós pedimos na oração do Pai Nosso, Ele transformará tudo isso, na qual nós entendemos como terra, num paraíso. E nesse momento nós teremos realmente aquele vigor juvenil que eu li para a senhora na semana passada. Então Ana, ela diz: Maria, como é bom ouvir essas palavras. Confesso para você que eu estou te dando atenção, mas minha mente está tão longe. Então Maria, ela diz: posso lhe ajudar de alguma forma? Então Ana continua: não é nada demais não, Maria, é que essas dificuldades que eu tenho passado, eu estou ficando tão depressiva, já não quero mais sair de casa, se eu saio é porque eu sou obrigada a fazer isso, não atendo mais ninguém, meus filhos estão se afastando de mim, eu não sei o que está acontecendo. Então Maria, ela continua: entendo. Na verdade, é uma situação que eu não vou dizer que é normal, mas muitas pessoas passam por isso. Confesso para você que minha avó passou exatamente pela mesma situação. Ela começou a ficar assim devido às suas dificuldades, problema de saúde, já não conseguia andar mais direito. Então ela começou a ficar muito isolada, muito sozinha. Mas algo que ajudou ela também a lidar por uma situação parecida foi entender que ela não estava sozinha. As pessoas nesse momento, dona Ana, elas precisam entender que elas têm o apoio condicional de seus parentes, de seus filhos, de seus amigos. E foi exatamente isso que nós fizemos. Nós investimos ainda mais em estar presente e fazer com que ela entendesse que ela teria todo o apoio que ela pudesse ter enquanto ela passasse por aquele período difícil. Confesso para você que algo que pode lhe ajudar é deixar com que as pessoas se acheguem mais a você. Deixe com que eles entendam a sua dor para que eles possam também lhe ajudar nesse sentido, principalmente seus familiares. Não afaste seus filhos. Os seus filhos, eles querem te ajudar. Algo também que pode lhe ajudar é um texto muito, mas muito bom mesmo. Olha só. Salmos 37:5. Note só o que diz. Percebeu, Ana?
Quando nós entregamos o nosso caminho a Jeová, confiamos nele, podemos ter certeza que ele vai nos ajudar em todos os sentidos. E tenho certeza que é exatamente isso que vai acontecer com você. Não deixe que as pessoas se afastem de ti. Deixe elas ficarem junto de você e tenha certeza que elas terão oportunidade de lhe ajudar. Então, Ana, ela diz assim: olha, eu nunca tinha pensado dessa forma, não. Mas à medida que você foi falando, eu percebi que realmente eu preciso fazer com que as pessoas entendam, né, aquilo que eu esteja passando, para que elas também possam me ajudar da forma certa. Realmente eu acho que eu estou fazendo errado. Acho que em vez de afastar, eu devo fazer com que elas fiquem mais perto de mim. Então Maria, ela continua. É exatamente isso. A senhora entendeu exatamente o ponto. E tenha certeza, à medida que as pessoas forem se achegando mais à senhora, a senhora se sentirá bem, se sentirá em paz e entenderá que tem pessoas que lhe amam. E quando você perceber isso, pode ter certeza que qualquer problema que a senhora tiver, a recuperação será muito mais fácil. Pois quando temos pessoas que nos amam, com certeza é muito valioso. Então Ana, ela diz: olha, Maria, não sei o que seria da minha vida sem você. Muito obrigado por essas palavras. Então aqui a gente finaliza a nossa demonstração. Passou alguns segundos só, porque eu fiz devagar. Então, as irmãs ou os irmãos podem adaptar essa apresentação na sua parte, tirar algum ponto ou acrescentar ou diminuir alguma coisa que facilite a sua apresentação, ok? Então vamos fazer brevemente a análise da brochura Ame as Pessoas. Lá fala sobre naturalidade e o ponto 5 seja adaptável. Então pode ser que a pessoa comece a falar sobre coisas que você não estava esperando, que foi exatamente isso que aconteceu. Maria, ela foi já preparada para falar sobre aquilo que elas haviam conversado no ônibus, sobre o viúva juvenil, o que Jeová em breve fará para que isso possa se dar. Mas no decorrer da conversa, Ana, ela introduziu um outro assunto e Maria ela teve que se adaptar. E por que ela fez isso? Para mostrar que a pessoa era importante para ela. E ao fazer isso, Maria, ela conseguiu se adaptar muito bem à parte, né, que foi pedido para ela, que era ser adaptável. Então, se você se preparar igualmente usando as informações da brochura Ame as Pessoas, tenho certeza que você também fará uma boa apresentação. Obrigado e vamos agora dar continuidade explicando suas crenças. Então, em nossa apostila, essa parte será feita em forma de discurso e tem o tema: por que as testemunhas de Jeová foram perseguidas durante o Holocausto? Então, nós podemos iniciar esse discurso explicando exatamente, primeiro, o que foi um Holocausto. Então, a Enciclopédia Britânica, ela define Holocausto como o assassinato sistemático, patrocinado pelo Estado de 6 milhões de judeus homens, mulheres e crianças e milhões de outros pela Alemanha nazista e seus colaboradores durante a Segunda Guerra Mundial. Embora a gente denota muito as testemunhas de Jeová como sendo massacrado pelo Holocausto, mas teve outros grupos também que foram mortos durante o Holocausto, que foi os povos ciganos, os poloneses, as mortes de prisioneiros de guerra soviéticos, eslavos, homossexuais, testemunhas de Jeová, os deficientes e adversários políticos. A única diferença, ou a diferença, entre o massacre das testemunhas de Jeová para os outros grupos era com relação à religião, à crença. As testemunhas de Jeová foram perseguidas por causa de suas crenças, doutrinas e por não se envolverem em assuntos na qual eles queriam que elas se envolvessem. Já os outros grupos, eles foram massacrados por causa de sua etnia ou simplesmente pelo fato deles quererem eliminar eles por completo da face da terra. Então, como visto, as testemunhas de Jeová foram perseguidas porque seguiam de perto os ensinamentos da palavra de Deus, assim como os apóstolos fizeram no passado.
Atos capítulo 5, versículo 29, ali Pedro e os outros apóstolos responderam: temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Então, as testemunhas de Jeová, por se manterem neutras, não quererem se envolver nos assuntos políticos, assim como os apóstolos também fizeram, elas se recusaram a fazer muitas coisas na qual o governo nazista queriam que elas fizessem, que era servir o exército, trabalhar ligado ou direto ou indiretamente com a guerra, votar nas eleições para que assim pudesse juntar organizações nazistas e também saudar ou dizer a palavra Heil Hitler, que é salve a vitória. Então isso estava completamente contra aquilo que a palavra de Deus ensina. Lá no livro de Mateus, capítulo 23, o versículo 10, ali diz: nem sejam chamados de líderes, pois o seu líder é um só, o Cristo. Então as testemunhas de Jeová sabiam que somente Jesus Cristo, o Rei dos Reis, poderia ser chamado como líder, e nenhum humano na terra. Então, pelo fato das testemunhas de Jeová se manterem neutros nesses assuntos, elas foram perseguidas e mortas juntos com outros grupos. O segundo ponto também é por continuarem com suas atividades religiosas. Na verdade, foi o grupo que foi caçado e morto exatamente por causa disso. Apesar de serem proibidas de praticar suas atividades religiosas, as testemunhas de Jeová continuaram a se reunir para orar e para adorar a Deus. Elas continuavam a pregar a mensagem da palavra de Deus, distribuindo as publicações. E esse foi um caso muito interessante, porque os líderes políticos eles achavam que as publicações incitavam o povo a ficar contra os governos. Então, por acharem dessa forma, eles até colocaram as testemunhas de Jeová como sendo um comunista, que estava ainda contra o governo. Elas também mostravam bondade ao próximo, incluindo os judeus, se apegavam à sua fé, se recusando a assinar um documento de renúncia às suas crenças. Toda testemunha de Jeová que era presa sob custódia, elas tinham a opção de assinar um documento que pudesse ficar livre daquelas acusações, renegando assim a sua crença, deixar de seguir a Cristo, de louvar e abençoar e engrandecer o nome de Jeová. Então as testemunhas de Jeová elas se recusavam a assinar esse documento, e pelo fato disso acontecer, elas eram presas, maltratadas, acusadas, levadas para campo de concentração, onde elas passavam fome, sede, doenças sucumbiam às suas vidas. Então podemos dizer que realmente durante o Holocausto as testemunhas de Jeová sofreram muito, assim como outros grupos também. Um professor universitário chamado Robert, ele disse que as testemunhas de Jeová foram de fato o único grupo a ser perseguido exclusivamente e unicamente com base em suas crenças religiosas. As outras pessoas que também estavam em campo de concentração passaram a admirar o fato das testemunhas de Jeová se negarem a maltratar e matar os seus irmãos na fé e a sua posição firme de não assinar aquelas cartas onde elas poderiam ter a liberdade, mas mesmo assim elas preferiram ficarem presas antes renegar a Cristo. Que nós possamos hoje ter essa mesma determinação. Não importa o que aconteça em nossa vida, nós nunca devemos deixar de ser testemunhas de Jeová. Então aqui a gente finaliza esse discurso e agora a gente pode fazer uma breve avaliação da revista da brochura Melhore, lição 18, Use informações interessantes. Então o que você deve fazer? Faça as pessoas pensar sobre o assunto usando informações interessantes para elas. Então leve em conta o que elas já sabem, pesquise, medite e mostre a importância do assunto. Então a gente percebeu que inicialmente o irmão ele trouxe uma informação da enciclopédia. Então na verdade é uma fonte de matéria adicional onde traz uma pesquisa a respeito do assunto. E durante o desenvolvimento do tema, do discurso, o irmão colocou em prática porque o assunto é importante para nós. Porque assim como eles não se envolveram nos assuntos políticos, se manteram neutros, mesmo tendo risco e perdendo alguns a sua vida,
nós hoje devemos fazer o mesmo. Então o assunto ele foi prático, foi importante para nós. E com certeza a base dessa pesquisa, dessa meditação, vai nos ajudar a colocar esses pontos em prática. Então tenho certeza que se você também se preparar muito bem, você fará um bom discurso. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.